ser muito longa, com muitas delongas, esse meu irmão, ele muito levado, desde pequenininho sempre foi muito levado. A gente, quando ia para a escola, o motorista nos deixava na porta, descia eu, ele, entrávamos juntos. Mas quem disse que ele ficava em sala? Ele só retornava na hora da saída, que o motorista chegava, ele ficava no aglomeramento, ali junto com todos, e aí nós íamos embora. Um belo dia, minha mãe recebeu uma advertência, um comunicado da escola, dizendo que ele não ia à escola há quase um mês. Mas como? Ele vai diariamente com o motorista e com a Ângela? Resumindo, ele ficava jogando bola de gude, soltando pipa na praça. Olha que menino, já era trabalho, hein, naquela época. Mas voltando a Niterói, meu pai investiu na bolsa, isso, naquela época, Banco Halles. E o que aconteceu? A bolsa quebrou, tudo acabou. Minha mãe grávida, 4 filhos, não era muito uma escadinha, mas imagina, eu que fui criada naquela vida, costureira, toda semana fazia um vestidinho para Ângela, para Ana Cristina. A Aline ainda não existia, ela nasceu em Niterói. E aí, um belo dia, aconteceu essa catástrofe. Meu pai ficou louco. Como eu vou fazer agora? Com tantos filhos, tendo que me virar para comprar um imóvel. E foi um caos. O que acontece quando desmoronou? Caiu tudo, né? Caiu, desmoronou. Minha mãe enlouqueceu, grávida, nasce a minha irmã. Nós saímos incontinente desse hotel. Meu pai, com os poucos recursos, conseguiu quitar aquilo e nós fomos para um apartamento de 1 quarto, sala, cozinha e banheiro. Na sala, meu pai e minha mãe se acomodavam. No quarto, nós 4, 2 biliches. E a minha irmãzinha que nasceu ficava naquele carrinho, naquele chiqueirinho, vocês devem conhecer, aquele cercadinho. Quando um belo dia, esse famoso Alexandre, meu irmão, sofre um acidente. Ele era muito levado, como eu disse, sempre foi muito audacioso. Um amigo o convidou para andar de cavalo e ele caiu da ribanceira com aquele cavalo. Pasmem, quebrou a bacia, o fêmur e uma parte da perna aqui embaixo. Chegou em casa carregado. Meu pai, como disse, jornalista, estava nessa época desesperado, viajando, trabalhando para pegar matéria, fazer 1000 coisas para conseguir atender aquela família. Nós todos ainda pequenos. Eu com 10 aninhos. Em resumo, ele chegou com essa perna já inchada, tremendo, já deu uma febre. Meu pai só chegou à noite. Quando de repente deparou com aquilo, saiu igual um louco com ele para o hospital. Chegando lá no hospital, era um hospital público, o médico disse: meu senhor, esse caso já está muito avançado, ele já está com uma infecção generalizada, deveriam ter trazido ele rápido. Nesse momento, o médico disse que era quase que impossível, que não tinha mais jeito. Meu pai disse: obrigada, saiu igual um louco para outro hospital. E lá, um hospital particular, que era inclusive do Exército, porque meu pai era ex-combatente também, e lá meu irmão foi atendido e socorrido. Porém, durante uma semana ele ficou à base de remédios fortes para melhorar, até que a infecção foi controlada, e daí eles tiveram todos os procedimentos, né? Operaram, colocaram um pino de platina nele, e enfim, meu pai ficou com ele nesse hospital particular. Vocês devem estar sabendo que, como ele ficou muito, né, praticamente sem dinheiro, com essa quebra do banco, ele não tinha dinheiro para manter meu irmão muito tempo dentro desse hospital. E aí ele perguntou: será que ele não pode ficar em casa? O gesso que ele vestiu vinha daqui, segurava as pernas até o pé, só os 2 dedinhos ficavam de fora e a outra perna era metade. Então ele tinha gesso aqui. Atrás tinha um buraco que ele usava, aquela famosa comadre, né, que vocês devem saber. Resumindo, saiu do hospital e foi para casa. Num apartamento de 1 quarto, sala, cozinha e banheiro. Onde ele ficou? Na sala. Uma cama de hospital,
daquelas antigas, que não tinha controle, não tinha nada. Eu, minha mãe, que eu era mais velha, e a minha outra irmã, que nos virávamos ali naquela situação, tendo que atender a minha irmã, que era um neném, o Alexandre, acamado, engessado, a minha irmã, ainda criança, eu, a mais velha. Para que eu fosse útil e ajudasse, subia até num banquinho e lavava a louça. Eu fazia o que eu podia. Olha que experiência. E vendo aquele meu irmão ali, o médico vinha de 15 em 15 dias, visitava e tal. Meu pai devendo aquele médico, né? Enfim, chegou um momento, quase 8 meses, 1 ano, o médico parou de atender. Só fez 2 trocas do gesso do meu irmão. E aquele gesso, vocês imaginam como é que era. Pesadíssimo, um horror. O Rio de Janeiro, um calor infernal que nem tinha ar refrigerado naquele apartamento. E um belo dia eu falava assim, mamãe, você não está sentindo um cheiro estranho aqui dentro? Ela, é mesmo. E eu antes tinha o hábito de buscar sempre alguma coisa, eu sempre fui muito habilidosa, gostava muito de trabalhos manuais, voltados mais para costura e tricô. Tinha umas agulhas de tricô enormes, de madeira, e que eu fazia tricô, mas fazia poucas coisas. E aí ele falou, Ângela, ele falava, meu irmão, ele estava com 13 anos, né, 14, já tinha 1 ano que ele estava nessa luta, engessado, porque não podia tirar o gesso enquanto não calcificasse aquela coisa toda. Ele pediu a agulha, eu dei. Ele começou a se coçar, porque ele sentia muita coceira por dentro do gesso. Quando, de repente, que ele tirou a agulha, eu vi um negócio sujo, esquisito. Mamãe, vem rápido. Ela veio, é ele. Nesse momento, ela falou, Ângela, vai lá na casa do médico procurá-lo, pelo amor de Deus. Muito embora ela sabia que meu pai estava em débito com este médico. Eu fui até lá. Vamos fazer assim, uma distância de quilômetros. Eu peguei um ônibus, eu já estava com 12 anos para 13, como eu estou aos poucos, né? E fui até a casa do médico. Ao chegar próximo à casa dele, verifiquei que tinha carro de polícia, bombeiro, ambulância, uma loucura. Eu olhei assim, quando eu vejo era a casa do médico. Aí eu cheguei próximo daquela aglomeração, perguntei para uma senhora que estava lá, o que aconteceu? O médico se enforcou dentro do banheiro. Falei, o quê? É o doutor fulano? É, se enforcou. Menina, eu saí dali apavorada. Eu nem peguei ônibus de volta. Saí correndo, andando até chegar em casa, porque era mais ou menos uns 5 quilômetros, mais ou menos, de distância, dava para se fazer a pé também. Passei por dentro de um túnel, que era a diferença, era de Caraí para São Francisco. Quem conhece Niterói sabe, é uma distância. Enfim, cheguei em casa, mamãe, o médico morreu, se suicidou, se enforcou no banheiro. Isso virou manchete no jornal. Se buscarem, isso tem lá. Na década de 62, 63, aconteceu essa fatalidade. Minha mãe, igual uma louca, pegou uma faca de serra grande de cortar pão, serrou o gesso. Quando abriu, era podre, cheio de bichos. Sabe aqueles bichos de goiaba? Vocês conhecem? Era isso que tinha na perna dele. Eu vi aquilo, fiquei horrorizada. Ela, Ângela, corre, vai lá na farmácia, pega água oxigenada, eu vou fazer uma asepsia, seu pai vai chegar daqui a pouco, porque por acaso coincidia sempre de ser numa sexta-feira, uns dias assim difíceis, né, finais de semana. Eu fui na farmácia, aliás, eu comprava na farmácia fiado, viu, gente? Falei, seu fulano, eu preciso levar gás, algodão, água oxigenada, mercúrio, minha mãe precisa fazer o curativo na perna do meu irmão, ele doou tudo, me cedeu todos os medicamentos que eu solicitei, minha mãe fez aquela higiene e tal, para não ser tão longo, essa história tão longa, minha mãe limpou e tal, meu pai chegou, desesperado, ficou enlouquecido com essa notícia do médico, buscou outro médico dentro do possível, etc. e tal, mas para resumir, o meu irmão ficou aleijado.
20 centímetros. Uma perna cresceu, a tal que tinha só metade de gesso, e a que tinha o gesso, que só ficava com os dedinhos de fora, atrofiou. Fininha, com um buraco, porque não conseguiam enxertar a carne, porque apodreceu, e ficou com uma perna mais curta que a outra. Imagina um rapaz com 14 anos para fazer 15, que era lindo. O que causa a um adolescente você passar por isso? Foram grandes os problemas que ele passou, mas, infelizmente, na vida a gente não tem muitas escolhas, existem fatalidades, e essa foi uma na minha vida e que eu aprendi muito. Eu quero dizer a vocês que eu não tenho berço de ouro. A vida nos ensina como reagir em situações difíceis, inesperadas.